gente precisa saber quando a gente vai lidar com um casal, quando a gente vai ajudar uma família a se organizar financeiramente, a crescer financeiramente? O que a gente precisa saber? A primeira coisa que a gente precisa saber é que cada um traz a sua própria história. Quando você vai ajudar alguém a se organizar financeiramente, você não começa pela planilha. Você não pode começar pela planilha, porque planilha é chata, as pessoas não gostam, as pessoas têm bloqueio. Se você começa pela planilha, as pessoas fogem de você. Quando você vai começar um processo de educação financeira com um casal, você vai partir primeiro para entender qual é a história que cada um tem em relação ao dinheiro. E preste atenção nisso, que isso é muito interessante. Até se você for casado, ou você já foi casado, se separou, já teve um relacionamento, cada pessoa viveu uma história diferente na família. E como a gente não teve uma educação financeira formal, a gente não teve na escola alguém que dizia: com o dinheiro você tem que lidar assim, tem que lidar assado, tem que investir, tem que gastar, tem que economizar. A gente não teve isso. Como que a gente aprendeu a lidar com dinheiro? Cada um aprendeu a lidar com dinheiro de acordo com a própria família. E aí a gente vai ver que no contexto das famílias, cada um lidava com dinheiro do jeito diferente. Então vamos lá. Algumas famílias, elas são daquelas que gastam tudo, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Então, imagina esse menino nessa família que podia gastar à vontade e essa menina numa família que tinha que guardar. Aí eles se conhecem, namoram e casam. Quando eles chegam no relacionamento, como é que eles se comportam? Esse menino, que é um adulto, se comporta gastando tudo porque ele aprendeu assim com os pais, e essa menina se comporta querendo guardar tudo porque aprendeu assim com os pais. Eles vêm para o relacionamento e eles começam a brigar, a discutir. Por quê? Porque quando nasce um filho, eu quero ensinar ele a gastar e eu quero ensinar ele a poupar. E aí cada um vai querer puxar para o seu lado. Vocês sabem que qual é a verdade? A verdade é sempre a minha, não é isso? É isso que acontece, gente. O que é certo? O certo é a minha verdade. Então, quando o casal tá ali, quando eles se casam, cada um vai buscar a sua própria verdade. Se aquela pessoa passou a vida inteira aprendendo que o certo é guardar e o outro certo é gastar, cada um vai puxar para o seu lado. Então a gente precisa entender que quando você vai atender um casal, cada um está trazendo a sua própria história. E você, como educador financeiro, não vai dizer a história de quem que é verdadeira. Não é o seu papel dizer de quem é a verdade absoluta. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar que eles entendam por que cada um reage daquela forma. E eles vão precisar entender que, apesar de ter tido aquele histórico familiar, cada um na sua casa, para que eles mantenham o casamento e para que esse casamento seja saudável, eles vão ter que aprender a lidar com o dinheiro de uma outra forma. Faz sentido isso para vocês aí? Quem é casado já passou por isso? Se o casal conseguir estabelecer objetivos comuns e estabelecer objetivos individuais, vai ficar muito mais fácil lidar com esse casamento e com o dinheiro ao longo do tempo. Vou dar alguns exemplos aqui. Imagina que o casal estabeleça um objetivo comum. O objetivo comum vai ser comprar aquela casa de campo, que a minha esposa também gosta tanto. Mas o meu objetivo individual é ter sempre o melhor celular que sair. Ok. O que eles precisam fazer para conseguir ter o melhor celular que o marido quer, porque ele ama tecnologia, tal, e não abrir mão daquela casa que é o sonho da esposa? Então, quando vocês conseguem mostrar para o casal que é possível ter um objetivo comum e é possível respeitar o objetivo individual de cada um, o relacionamento fica mais leve. A vontade de ajudar o outro a crescer fica maior. Então, gente, nunca é sobre o dinheiro, é sempre sobre a vida. Aprende isso, que eu falo isso para os meus alunos sempre. Nunca é sobre o dinheiro, é sobre a vida. O dinheiro é um recurso. Então, quando a gente ajuda um ao outro, mas consegue entender o objetivo do casal, a gente consegue se respeitar e unir forças para poder crescer, inclusive financeiramente.